Olá a todos! Eu peço a todos encarecidamente que assistam os vídeos sobre o bullying da minha faculdade. Obrigada. Olá, meu nome é Mark e eu tenho 20 anos. Me conte, você já teve a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa? Desde que nasci, eu só fazia o que os meus pais queriam que eu fizesse. Quer saber no que deu nisso? Então curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Certo dia, meu pai sofreu uma queda feia e machucou o joelho enquanto jogava para um time júnior de hóquei. A lesão foi grave e acabou com seu sonho de conquistar uma carreira profissional na área. Então, no final, todas as suas esperanças foram passadas para mim. Ele me levou a um clube de hóquei pela primeira vez quando eu tinha 4 anos. Desde então, minha vida consistiu basicamente de treinos constantes. Depois da escola, em vez de sair com os meus amigos, eu corria para o clube. Nos fins de semana, quando todos os meus colegas iam para excursões escolares e se divertiam, eu treinava ainda mais. Quanto mais velho eu ficava, mais tempo eu passava praticando esportes. Eu gastava toda a minha energia nisso, e eu tinha certeza que no futuro eu me tornaria um jogador profissional de hóquei. Só que, a cada ano que passava, eu gostava cada vez menos do esporte. Imagine como era frustrante me dedicar completamente a alguma coisa e, de repente, perceber que não gostava dela. E meu pai só piorava a situação. Eu nunca ouvi um único elogio vindo dele. Por mais que eu tentasse, ele sempre dizia que não era o suficiente, que eu precisava me esforçar para jogar melhor. Ele sempre foi muito rígido comigo, mas em algum momento isso ficou realmente fora de controle. Na véspera de mais um campeonato, eu estava me sentindo cansado e infeliz. Eu não queria fazer nada além de ficar em casa, mas meu pai ficava me dizendo: "É um jogo muito importante, seu futuro depende dele." Ele repetia isso toda hora. Eu estava ficando cada vez mais nervoso. Então, no final, eu joguei muito mal. Nosso time perdeu com um placar esmagador, tudo por minha culpa. Quando estávamos voltando para casa após o campeonato, parecia que a raiva do meu pai poderia incendiar o carro a qualquer momento. Eu me sentia arrasado por ele, mas em vez de me apoiar, ele começou a dizer coisas horríveis. Ele me chamou de incompetente e inútil, disse que eu era desprezível e que ele estava desapontado. Eu estava olhando tristemente para as árvores que passavam do lado de fora da janela e pensando que ele provavelmente estava certo. Eu realmente era um perdedor, porque eu estava fazendo algo que odiava e vivendo uma vida que não gostava. Na manhã seguinte, me senti tão mal que simplesmente fiquei deitado na cama por várias horas sem me mover. Eu não conseguia encontrar nenhuma razão para me levantar. Quando finalmente me levantei e me olhei no espelho, não gostei nem um pouco do homem que vi. E de repente, decidi que as coisas não poderiam mais continuar assim. Eu não queria mais ser eu. E se meu pai estava tão certo de que eu o decepcionei, então que seja. Decidi que o desapontaria completamente. Tive uma ideia na mesma hora. Saí de casa, peguei todo o dinheiro que tinha e fui para um salão. Mas não para um daqueles onde fazem maravilhas no seu cabelo, mas sim para um salão onde as pessoas vão para fazer modificações corporais. Eu sempre gostei de pessoas de aparência incomum. Cabelo pintado, piercings, muitas tatuagens. Eu achava tudo isso muito legal. Mas não podia nem tocar no assunto porque meu pai odiava tudo isso. Mas naquele dia, decidi que não me importava mais. Então, saiu uma pessoa completamente diferente daquele estúdio, com piercings no nariz, queixo e sobrancelha, alargadores na orelha e, o mais importante, alargadores nas bochechas. Você não tem ideia de como meus pais ficaram surpresos. Meu pai gritou tão alto que acho que a rua toda ouviu. Mas eu não ia desistir. Então, a próxima coisa que fiz foi deixar o time de hóquei e bloquear todos os meus treinadores e amigos para que nunca mais tivéssemos contato. Meu pai ficou tão bravo que se recusou a falar comigo. E para ser honesto, isso era exatamente o que eu queria. Ele finalmente me deixou em paz. Eu realmente gostava da minha nova vida. Descansava bastante e tentava descobrir o que eu gostava de fazer. Finalmente, me lembrei que quando eu era muito pequeno, eu adorava desenhar. E descobri que, mesmo agora, isso me trazia muito prazer. Viver com alargadores nas minhas bochechas acabou sendo engraçado. Por exemplo, eu podia escovar os dentes sem abrir a boca. Comer era um pouco complicado, mas logo me acostumei. Por causa da minha aparência incomum, as pessoas na rua me evitavam. Algumas até me olhavam de forma estranha ou apontavam o dedo. Os alargadores assustavam todo mundo. E eu não conseguia imaginar que um dia eles iriam, pelo contrário, atrair alguém. Eu estava voltando para casa depois de uma caminhada, quando um homem, de aparência intimidante, bloqueou meu caminho. Ele era alto, grande, tinha o corpo coberto de tatuagens e a cabeça raspada. Eu imediatamente percebi que estava em apuros, porque ouvi dizer que algumas pessoas não gostavam de pessoas que se pareciam comigo. Eu queria correr, mas aquele cara disse de repente: "Eu realmente gosto dos alargadores na sua bochecha. É legal. Eu não teria coragem de fazer isso." Então,
O estranho fez algo que eu levei algum tempo para processar. Ele se apresentou como Jason e me convidou para uma festa naquela noite, pois queria que eu conhecesse seus amigos. Dizer que eu estava em choque é pouco. Eu passei o resto do dia perdido em pensamentos, hesitante, mas acabei decidindo ir. Afinal, eu não tinha mais nenhum amigo depois que desisti de jogar hóquei. Eu não sei bem o que eu esperava, mas com certeza não esperava ver pessoas tão coloridas. Todos eles tinham cabelos coloridos, tatuagens, piercings e alargadores. Um mês atrás, eu provavelmente teria pensado que aqueles caras eram suspeitos e deveriam ser evitados. Mas naquele momento, eu me senti como se finalmente estivesse em casa, depois de todos aqueles anos. Todos eles eram muito abertos e amigáveis. Depois de conhecer todo mundo, eu comecei a ir a essas festas todas as noites. Eu estava me acostumando com meus novos amigos e eles comigo. E sabe de uma coisa? Eu nunca me senti tão confortável antes. Eles me aceitavam, me apoiavam em tudo e rapidamente nos tornamos muito próximos. O Jason se tornou meu melhor amigo. No final, ele tinha uma personalidade gentil e alegre escondida por trás de sua aparência assustadora. Então, eu descobri um hobby e comecei a passar cada vez mais tempo desenhando. Eu tinha amigos verdadeiros agora. Mas algo ainda me incomodava. Alguém, na verdade. No primeiro dia, assim que cheguei na festa, me deparei com uma garota muito bonita. Pouco tempo depois, descobri que o nome dela era Mônica. E a cada dia, eu me apaixonava cada vez mais por ela. Mas meus sentimentos não eram correspondidos. A Mônica era uma beldade sem igual. Quase todos os caras queriam ficar com ela, mas ela não deixava ninguém se aproximar. Qualquer outra pessoa provavelmente se incomodaria com essa atitude. Mas eu decidi que, como tínhamos acabado de nos conhecer, eu ainda tinha uma pequena chance de conquistar o coração daquela linda garota. No entanto, ela realmente não queria falar comigo e não respondeu a nenhuma das minhas mensagens. É por isso que eu não consegui pensar em nada melhor para fazer do que caminhar perto de sua casa, na esperança de encontrá-la por acaso e conversar com ela. Não tive sorte na primeira semana, nem na segunda, mas quando chegou a terceira, eu estava passando por algumas lojas quando vi a Mônica. Ela estava andando na minha frente, ouvindo música em seus fones de ouvido. Apressei o passo para alcançá-la sem ter ideia do que iria fazer. Quando eu estava prestes a alcançar a Mônica, ela de repente se virou e começou a correr pela rua. Mas por causa da música alta em seus fones de ouvido, ela não ouviu um carro vindo a toda velocidade em sua direção. Eu simplesmente não consegui ficar longe. Pulei na rua e a empurrei no último segundo. Caímos no asfalto e o carro passou a apenas alguns centímetros de nós. Assustada e pasma, a Mônica jogou os braços em volta do meu pescoço. Ela estava em lágrimas. Eu a abracei e tentei confortá-la, sabendo muito bem que, se não fosse por mim, uma verdadeira tragédia teria acontecido. Sabe, naquele momento eu não estava atrás de nenhum objetivo, eu só queria ajudar uma pessoa. No entanto, a Mônica pareceu me ver como um herói. À noite, quando mandei uma mensagem para ela perguntando como ela estava se sentindo, ela finalmente respondeu, para minha surpresa. Alguns dias depois, tivemos nosso primeiro encontro. E, muito rapidamente, nos tornamos um casal de verdade. As boas notícias não param por aí. O Jason descobriu que eu desenhava bem e me ofereceu um emprego no estúdio de tatuagem do seu irmão. Eu poderia ganhar muito dinheiro com meu talento. E eu era tão bom nisso que, na verdade, em apenas um mês, eu finalmente consegui me mudar da casa dos meus pais para um pequeno apartamento com a Mônica. Eu estava apenas começando a pensar que as coisas finalmente estavam melhorando quando, de repente, algo muito estranho aconteceu. Certo dia fui acordado de manhã cedo por uma ligação de um número desconhecido. Uma voz mecânica disse que se eu não aparecesse em determinado horário no endereço que me falaram, eu estaria arruinado. Claro, fiquei com muito medo. Não tinha ideia de quem poderia ter me ligado ou por quê, mas não queria correr nenhum risco. Então, me sentindo terrivelmente nervoso, cheguei lá e vi um velho amigo meu com quem eu costumava jogar hóquei. Achei que ele fosse começar a me chantagear, mas eu estava muito enganado. Ele descobriu que eu havia desistido de jogar hóquei e estava com muita inveja de mim. Afinal, ele também odiava o esporte, e seus pais também o estavam forçando a continuar jogando. Ele teve que ligar de um novo número porque não conseguia entrar em contato comigo de outro jeito. Naquele momento, de repente, percebi o quanto minha vida havia mudado nos últimos meses. Eu deixei de ser uma pessoa completamente infeliz, que não amava a si mesma, e me transformei em um cara feliz e bem-sucedido. Eu sabia exatamente o que fazer a seguir. Voltei para o salão onde tudo havia começado. Só que agora, eu costurei minhas bochechas e tirei alguns dos piercings. Eu não queria mais assustar as pessoas. Eu queria que elas gostassem de mim. Afinal, eu estava feliz. A Mônica aceitou meu novo eu e até disse alegremente que seria melhor beijar assim. Fiquei terrivelmente preocupado antes de encontrar meus amigos. E se eles parassem de falar comigo porque me achavam muito chato e comum agora? Parei na porta da casa do Jason. Eu pude sentir meus joelhos tremendo. Mas meus amigos não ligaram para minha aparência. Afinal, eles sabiam melhor do que ninguém que não se deve julgar uma pessoa pela aparência. Escreva nos comentários. Você tem algum sonho que não se atreve a realizar? Aqui você pode encontrar apoio de verdade.